Uma curiosidade quando você procura o trecho, como que foi para você fez Orlando, aí você conheceu Virgínia, quando que você reencontra Virgínia e fala, bateu, eu vou fazer uma peça, estou arrebatada? Porque eu estava querendo escrever já, e aí eu escrevi Valentins com a Flávia Lins e Silva, que é uma autora de Detetives do Prédio Azul, e tem uma longa obra infantil, né, de Pilar, é uma personagem que tem vários livros. E eu tive uma ideia, eu tenho 4 filhos, eu queria fazer, eu tenho uma produtora de cinema, e eu queria fazer conteúdo para os meus filhos, queria que eles não vissem só coisas estrangeiras e tudo. E aí eu tive uma ideia de fazer o Valentins, chamei a Flávia, fui mostrar para a Flávia, ela falou, vamos escrever juntas. E ela tinha uma professora de literatura chamada Carmen Hanning, que sempre tinha opiniões muito interessantes e referências. Quando a Flávia estava escrevendo, lia os textos e falava como se fosse uma editora, né, no papel, na verdade, que uma editora faz, né, de uma leitora numa editora que ajuda assim, a pessoa a encontrar o seu caminho. Assim, na verdade, ela é mais do que isso, no sentido de que ela é uma professora que vai conversando e você vai dizendo o que você quer escrever, e, de repente, eu falei para ela, eu tenho vontade de escrever sobre fluxo de consciência no tempo, que você não fique aprisionado ao seu tempo, nem à sua cabeça, que você possa se reencontrar em várias fases da vida. Ela falou, quem fez isso brilhantemente foi a Virginia Woolf. Então, para estudar o que você quer fazer, você devia aprender com quem fez isso brilhantemente. Aí eu fui ler Virgínia. Aí eu li, ela me deu Mrs. Dalloway, Ao Farol. Até te mostrei lá no camarim, tem uma com dedicatória ao Farol, é dessa professora. Sim. E As Ondas, e O Teto Todo Seu. Eu fiquei pirada, completamente louca pela Virgínia. Tive uma compreensão muito mais ampla da obra dela do que eu tinha tido na época de Orlando. Tive um reencontro assim fulminante. Fui ler sobre a vida dela, porque ela me fascinava muito como autora. E eu falei, nossa, eu quero entender quem é essa pessoa que escreve, que me toca tanto. Tão sensível, tão sofisticada e tal, com a existência, né? É como se ela percebesse coisas e conseguisse transformar em palavras coisas que eu já tinha percebido da vida, mas que eram fugazes, sabe? Que eu não tinha conseguido nem explicar para ninguém, porque quando eu tentava explicar, ficava pobre e já virava outra coisa. Eu não conseguia, como ela, transcrever em palavras uma sensação muito fina, uma percepção aguda da existência, da realidade e tudo mais. E isso me fascinou nela, como ela conseguia não perder nada com essa percepção sensível do mundo e da vida. E aí, quando eu fui ler sobre a vida dela, os diários, as biografias, eu entendi que a vida dela tinha sido muito difícil e ela era uma sobrevivente, realmente, sobrevivente das próprias dela crises, mesma, né? das próprias crises. Aí eu não gostaria de falar de loucura, porque loucura é até uma questão que eu questiono muito na peça, assim, sobre o que é loucura e o que é lucidez, né? Mas das crises nervosas, digamos, dela, né? Dos desequilíbrios e tudo o que aconteceu de trágico na vida dela que ela teve que superar e ainda assim fez uma obra brilhante. Então isso é muito surpreendente e nos ensina muito sobre o que fazer com o que a vida faz com a gente, sabe? Sei. E isso me fascinou muito e aí foi muito natural querer interpretar a Virgínia, escrever a peça e interpretar a Virgínia se tornou o meu projeto de vida. E aí esse texto é um texto autoral seu, Totalmente em cima de original. tudo que você leu, não são colagens de fragmentos. Não tem colagem, não. Quando tem citação, que são poucas, está destacado que a citação e na peça quase todas aparecem em off, justamente para dizer que é Virgínia. Entendi. Tem 2 vezes, no máximo, que eu falo o texto dela, mas no texto escrito está indicado que é dela. Inclusive, aqui, eu vou ler a citação que é dela para eu entrar na Vita. Legal. Entendeu? É totalmente original. Assim, Legal. É a minha... Sua estreia como autora. É minha estreia como autora de teatro e é uma declaração de amor à Virgínia, digamos assim. Legal. Reviver a Virgínia. Sim. Então, ela vem de
uma cena feliz, que é que ela está em Bloomsbury, onde ela encontrou os grandes amigos dela, pessoas ligadas às artes e às letras, e ela começa a falar da atração dela por mulheres assim. Não é segredo para ninguém que eu tenho questões com sexo, mas uma coisa é inegável, a emoção que eu tenho de estar na companhia de mulheres, na companhia de Vita. Aí vem a citação da Virginia, de Mrs. Dalloway, tá? Conseguia perceber o que lhe faltava. Não era beleza nem inteligência. Era algo de fulcral e penetrante, qualquer coisa de ardente, capaz de quebrar superfícies e fazer ondular o frio contato entre um homem e uma mulher, ou de duas mulheres entre si. Porque isso ela compreendia, vagamente. Havia momentos em que não conseguia resistir ao encanto de uma mulher, por um instante apenas, mas bastava. Era uma súbita revelação, como um rubor que se quer deter, mas ao qual nos submetemos. Mrs. Dalloway, Virginia. Imagine uma história inspirada em você, Vita, Orlando, e tudo seria sobre você. Os desejos da sua carne, os mistérios da sua mente. Sim, porque coração você não tem nenhum. Vita. Meu Deus, Virginia, se alguma vez eu estive emocionada e aterrorizada, foi com a perspectiva de ser Orlando. Que divertido. Vai em frente. Mas por alguma razão você quis se vingar. Agora está tudo em suas mãos. Mas já que você vai me dissecar, me despedaçar e me oferecer em banquete, você deve ao menos dedicar isso à sua vítima. Vita, Vita. Que encontro extraordinário.